Olá, amigos da TV Sistec, o meu abraço a todos. Eu sou Kleber Duval e convido vocês a acompanharem a partir de agora mais um TJS. Vamos saber então o que será destaque na edição de hoje. Uma pessoa morre e 3 ficam feridas em grave acidente na BR-116 em Santa Bárbara do Leste. Motorista de carreta teria fugido sem prestar socorro. Vestígios arqueológicos mostram indício de ocupação indígena na região de Caratinga. Eu acho que é interessante demais porque faz parte da nossa história, né? Imagina, você tem um sítio, você está dormindo em cima de um lugar onde viveram tribos indígenas que datam de 300 ou pode até 1000 anos atrás. Pagamentos com cartões de crédito cresceram 42% no primeiro trimestre deste ano. As compras pela internet tiveram aumento de 35,2% de janeiro a março em comparação ao mesmo período do ano passado, totalizando 162,4 bilhões de reais. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. Começamos a edição do TJS de hoje falando de trânsito. Um grave acidente matou um homem e deixou 3 pessoas feridas na noite de ontem, próximo a Santa Bárbara do Leste. O motorista de uma carreta teria invadido a contramão, batido em um carro e fugido sem prestar socorro às vítimas. A vítima fatal foi identificada como Cleider Vieira do Carmo, de 24 anos. De acordo com informações do grupamento de resgate da cidade, a batida envolveu um carro e uma carreta. O motorista do veículo maior teria entrado na contramão e batido contra o carro. Após a colisão, ele teria fugido sem prestar socorro às vítimas. O condutor do veículo menor chegou a ser ejetado. Quando a equipe chegou, os ocupantes do Fiat Uno já estavam fora do veículo. 3 foram socorridos pelos voluntários e 1 por terceiros até o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. Ainda segundo a corporação, uma das vítimas morreu no hospital. Com a violência da batida, o Fiat ficou destruído. O trânsito precisou ser controlado. A Polícia Rodoviária Federal vai apurar as causas e circunstâncias que provocaram o acidente. Um casal sofreu ferimentos em um acidente envolvendo uma motocicleta na Avenida Tancredo Neves na noite desta terça-feira, em Manhuaçu. Segundo as informações, os ocupantes seguiam da rodoviária para o trevo da BR-262, quando um veículo os ultrapassou e esbarrou na moto. Com a batida, o casal caiu ao solo. A esposa do condutor da motocicleta sofreu um corte na boca e um trauma na cabeça. Já o condutor foi socorrido com uma suspeita de fratura de fêmur. O motorista do outro veículo não parou e não foi identificado. Vamos agora a um rápido giro de notícias policiais com o repórter Miguel Braz. O nosso giro de notícias de hoje traz algumas informações de Caratinga e região. Uma mulher de 41 anos e 2 homens de 23 e 45 foram presos durante uma operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Rondon Pacheco, em Bom Jesus do Galho, na tarde de terça-feira. Conforme a PM, foi preciso uma equipe arrombar o portão da residência, porque um dos envolvidos não abriu para a polícia entrar. Durante as buscas, os policiais militares encontraram 105 papelotes de cocaína, uma bucha de maconha e uma balança de precisão que estavam dentro de um armário no banheiro. Em outro cômodo da casa, a equipe encontrou 12 pássaros anilhados, que foram entregues à Polícia de Meio Ambiente. Todos os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga
para as demais providências. Um homem de 18 anos foi preso após denúncias anônimas no bairro Lajinha, em Manhuaçu, nesta terça-feira. De acordo com a polícia, a informação apontava a movimentação do tráfico de drogas em uma residência. Conforme a PM, ao perceber a presença da viatura, o autor tentou jogar as drogas em um cômodo ao lado da casa. As equipes policiais apreenderam 37 pedras de crack, 3 cigarros de maconha, uma munição calibre 380, uma balança de precisão e materiais para embalar drogas. O jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu, onde foi finalizada a ocorrência. Na manhã desta segunda-feira, no quilômetro 117 da BR-116, município de Itaobim, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem de 32 anos com mandado de prisão pendente de cumprimento. Esse homem ocupava o banco traseiro de um veículo e não possuía documento de identificação. A prisão aconteceu quando os policiais estavam realizando ações educativas referente à Operação Maio Amarelo e o EcoEsport foi abordado. Ao solicitarem a identificação dos ocupantes do veículo, esse passageiro disse não portar identidade. A equipe PRF conseguiu identificá-lo e descobriu tratar-se de indivíduo condenado por homicídio, com mandado de prisão expedido pela comarca de Medina, além de histórico, inclusive de fuga de prisão. Descoberta a identidade, ele foi detido e encaminhado à Polícia Judiciária de Itaobim para providências cabíveis. A seguir, pagamentos com cartões de crédito cresceram 42% no primeiro trimestre deste ano. Muito bem, de volta então com o nosso TJS. Os pagamentos com cartões de crédito cresceram 42,4% no primeiro trimestre do ano, em comparação com o período de janeiro a março de 2021, segundo o balanço divulgado ontem pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. De acordo com a associação, foram movimentados 478 bilhões e meio em pagamentos com cartões de crédito nos 3 primeiros meses do ano. Os cartões de débito foram responsáveis por 235,4 bilhões em pagamento no primeiro trimestre, um aumento de 15,2% em relação ao mesmo período do ano passado. As transações com cartões pré-pagos somaram 44,6 bilhões de janeiro a março, alta de 148,4% em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. O crescimento das transações de cartões de crédito está relacionado, segundo a associação, à expansão do comércio online e também ao controle da disseminação da Covid-19 no país. A associação acredita que a própria variante, a Ômicron, quando teve uma melhora a partir de fevereiro, os números passaram a acompanhar o que seria a normalidade da vida urbana. As compras pela internet tiveram aumento de 35,2% de janeiro a março em comparação ao mesmo período do ano passado, totalizando 162,4 bilhões de reais. Do montante, 157,9 bilhões foram movimentados com cartão de crédito, uma alta de 35,4%. A entidade destacou ainda que o percentual de crescimento é muito alto devido à base baixa de comparação, que foi o início de 2021, quando a quarentena contra a pandemia de Covid-19 provocava diversas restrições à atividade econômica. A inadimplência dos usuários de cartão de crédito vem crescendo nos últimos meses e chegou a 5,8% em fevereiro. Segundo a ABECS,
O cenário econômico adverso está prejudicando a capacidade das famílias de manterem os pagamentos em dia. Os cigarros eletrônicos fazem mal à saúde e a venda deles deve continuar sendo proibida. É o que reafirma o Conselho Federal de Medicina. O Conselho voltou a se posicionar sobre o tema porque a Anvisa ainda não concluiu a atualização de informações técnicas sobre o assunto. A Patrícia fuma cigarro eletrônico desde 2020, como uma forma de substituição ao cigarro comum. Eu fumava cigarro branco já há bastante tempo e era algo que me incomodava, o cheiro do cigarro, o sabor do cigarro na boca. E aí quando apareceram os cigarros eletrônicos, para mim foi uma alternativa. Desde 2009 são proibidas a venda, a importação e fazer propaganda de cigarros eletrônicos no Brasil. Mas recentemente a Anvisa abriu um processo de atualização de informações técnicas sobre o assunto, acendendo um alerta no Conselho Federal de Medicina. Para o CFM, as substâncias presentes no cigarro eletrônico causam sérios danos à saúde em qualquer faixa etária e, por isso, a proibição deve ser mantida. Existem substâncias ali com nicotina, com sabor, corantes, a própria derivados da glicerina, né, o glicerol, que dá aquela cor daquela fumaça branquinha, né? Eles têm um alto grau de viciante e também eles levam aos jovens a entrar no tabagismo. A Patrícia, lá do começo da reportagem, defende o hábito, mas o desconhecimento sobre o cigarro eletrônico e a falta de informações sobre os danos à saúde também são preocupações nas ruas. A gente tem cigarro branco, a gente tem charuto, né, tem bebida alcoólica, tem uma série de outras coisas que trazem tantos danos quanto o cigarro eletrônico, mas que não tem essa batida de frente. Os jovens eles se agradam muito do cigarro eletrônico, por causa do gosto, entendeu? Eu não entendo muito bem do cigarro eletrônico não, mas eu acho, na minha concepção, que deveria ser proibido o cigarro eletrônico, principalmente por causa do gosto dele, ludibria muito. Os jovens de 15, 16 anos estão consumindo sem ter conhecimento nenhum e fora a origem que vem esses produtos, ninguém sabe. Vamos saber agora como ficará o tempo nesta quinta-feira em Caratinga e região. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta quinta-feira em Caratinga é de sol com algumas nuvens e não deve chover. Em Ipatinga, a mínima deve atingir 17 graus e a máxima 31. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 14 e 29 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 14 e 30 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir 14 e a máxima 29 graus. A seguir, vestígios arqueológicos mostram um indício de ocupação indígena na região de Caratinga. Olá, estamos voltando com o TJS. As evidências de que as populações humanas do passado ocuparam determinados locais são encontradas de diversas formas. Em alguns casos, pode se tratar de contextos complexos, compostos por distintas tipologias de utensílios, estruturas e edificações. Em outros casos, pode se resumir a um artefato lítico isolado. Em um sítio de Piedade de Caratinga, foram encontrados alguns artefatos supostamente usados por indígenas. Vamos conhecer essa história na reportagem de Miguel Braz e Isaac Simões. Sem dúvidas, grupos indígenas habitaram em Caratinga e região, uma vez que o país é uma terra de índios. Na época da capitania de Minas Gerais, enquanto o Brasil ainda era colônia, o leste do estado era ocupado por vários grupos indígenas, principalmente pelos botocudos, denominação genérica dada pelos colonizadores portugueses. Com base nesses fatos,
podem surgir alguns questionamentos, como, por exemplo, artefatos arqueológicos encontrados em sítios, fazendas, margens de rios ou até mesmo em quintais de casa. Em Piedade de Caratinga, foram localizados alguns fragmentos utilizados por nossos antepassados. O dono do sítio contou à nossa reportagem acerca dos artefatos. Kenderson acredita que alguns deles podem ser pedaços de cachimbo utilizados em rituais. Eu achei, por exemplo, essa peça aqui foi encontrada aqui, próxima à área da piscina. Eu estava mexendo na piscina, limpando a piscina, e aí ela estava enterrada no barranco com a parte só assim aparecendo para fora. Eu achei estranho, puxei. E logo achei outra parte, né, que a gente vai ver, ela tem até o encaixe. Aí eu achei aquilo com orifício, achei também estranho pelo fato de já ter achado essa pedra. Eu achei que podia ter alguma ligação e guardei e mandei essas fotos para ele. Aí ele falou, olha, não resta dúvida que isso é um cachimbo, né, que era usado em rituais de uma tribo, até que ele falou que era butocudo. Outros materiais, como a pedra polida, foram encontrados na propriedade. Esta pedra polida, possivelmente utilizada como machadinha pelos índios, foi encontrada embaixo desta árvore por uma pessoa que fazia o trabalho de capina. Bateu a enxada na pedra, puxou, achou interessante e apresentou ao pai do proprietário deste sítio. Alguns anos depois, Kenderson Silveira, o proprietário, encontrou a mesma pedra em cima de um tronco de uma árvore. Este fragmento pode revelar grandes histórias. Para Kenderson, encontrar os artefatos é um fato interessante, porque faz parte da nossa história. Eu acho que é interessante demais, porque faz parte da nossa história, né? Imagina, você tem um sítio, você está dormindo em cima de um lugar onde viveram tribos indígenas que datam de 300 ou pode até 1000 anos atrás. O que foi feito aqui? O que aconteceu aqui? É uma história, é parte da história, que eu até gostaria de me aprofundar mais e ter mais informações. Já pensei em cavar aqui, ver se acha alguma coisa, mas acabou que eu deixei, sabe? Mas foi legal. Para o professor de História da UNEC, Sebastião Ricardo, casos como esses são tratados como ocorrências arqueológicas, porém não dá para afirmar se realmente os materiais pertenceram aos grupos indígenas. Então, nesse caso a gente trata como ocorrências, né, arqueológicas, e não dá para a gente afirmar que são instrumentos de determinados grupos indígenas, os quais eu mencionei. O que a gente pode afirmar é que são vestígios, são objetos com vestígios humanos mesmo, como a pedra polida. Essa é uma pedra polida, né, do período neolítico. Então, com certeza, ela foi manuseada pelo ser humano. Só, como eu disse, que não dá para a gente falar, essa pedra foi do grupo Machacali, ou o grupo Pataxó utilizava. Mas, sem dúvida nenhuma, que são vestígios do ser humano que habitou a região nossa. O historiador ainda explicou que, caso sejam encontrados mais vestígios de caráter mais amplo, pode haver interferência do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Sim, porque aí sai de uma ocorrência e vai ter uma amplitude muito maior, né, que vale a pena a gente ampliar essa pesquisa para ver até onde nós temos de achados arqueológicos, achados históricos, que remetem a um passado um pouco mais distante do que o nosso passado indígena. O nosso passado indígena não é tão distante quanto esses objetos que foram encontrados, melhor dizendo. Mas se encontrar mais vestígios, que é algo que carece de mais estudos, de mais achados, aí sim dá para ampliar os estudos de uma forma mais geral. No sítio, há uma área que supostamente foi utilizada para certos rituais. Para quem não conhece, há um núcleo de documentação que é uma espécie de museu no Centro Universitário de Caratinga, UNEC. Por lá, há uma série de artefatos e réplicas indígenas, o que remete ao resgate e à valorização cultural indígena. Também há muitos fragmentos de rochas manuseados por seres humanos, machadinhos, instrumentos musicais e outros objetos encontrados na nossa região. Por fim,
ainda não há uma confirmação precisa de que algum desses materiais foram fabricados por grupos indígenas. Bom, confirmado, a gente ainda não tem uma confirmação mais, mais precisa, mas com certeza eles foram fabricados pelos nossos antepassados, né, porque foram encontrados aqui na nossa região. E para você que está em busca de trabalho, confira as vagas de emprego disponíveis no Cine de Caratinga. No Cine de Caratinga há vagas para ajudante de obras com experiência na carteira de trabalho. Também há vagas para analista administrativo com experiência na carteira de trabalho e ensino superior completo, auxiliar administrativo com experiência na carteira de trabalho. Também há vagas para auxiliar administrativo com experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho e possuir ensino médio completo. Auxiliar de cozinha com experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho. Auxiliar de escrituração com experiência em departamento fiscal, na carteira de trabalho e ensino médio completo. Há vagas para babá com experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho. Empregado doméstico nos serviços gerais com experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho, desde que possua referência. Mecânico de automóveis com experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho, possuir ensino médio completo, conhecimento básico de informática e CNHB. Vagas para nutricionista, com experiência, mas pode ser fora da carteira de trabalho e ensino superior completo em nutrição. Porteiro, com experiência na carteira de trabalho e conhecimento básico de informática. Vagas também para servente de pedreiro, com experiência na carteira de trabalho. Técnico em segurança do trabalho com experiência na carteira e curso técnico em segurança do trabalho. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cine Fácil, o portal Emprega Brasil ou agendando atendimento presencial no link www.mg.gov.br/agendamento. E essa edição do TJS vai ficando por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou. Conto com sua audiência em nosso próximo TJS. Um abraço e até lá!